Pessoal, hoje nós vamos dar início à unidade 1. Então, a unidade 1 a gente vai falar de soluções e suas propriedades. E por ser uma aula um pouco extensa, a gente vai dividir em duas partes. Na parte 1 a gente vai trabalhar com solução ideal. Os objetivos dessa aula é entender o conceito de solução ideal e reconhecer e utilizar a lei de Raoult. Bom, uma solução ideal é um modelo termodinâmico feito de maneira análoga ao realizado para um gás ideal. Num gás ideal, eu não tenho interações intermoleculares, vocês devem se lembrar desse conceito lá de Físico-Química 1, tanto na substância pura quanto na mistura. Como que ficaria uma solução ideal? Numa solução ideal, ao preparar uma solução entre duas substâncias, isso quer dizer que eu vou ter as mesmas interações intermoleculares, tanto na substância pura quanto na mistura. E as moléculas dessa mistura, elas têm que ter praticamente o mesmo tamanho. Tá? Qual que é a consequência? Quando eu faço uma substituição de uma molécula, uma substância A para uma substância B, por exemplo, eu não vou ter variação na estrutura espacial da solução nem energia associada às interações. Então, dando um exemplo aqui, onde eu tenho uma substância W de interação WW, eu vou ter as mesmas interações que uma substância Z de interação ZZ. Portanto, ao fazer uma mistura entre essas duas substâncias, eu teria aqui uma interação WZ, que seria as mesmas. Como exemplo, podemos citar aqui uma mistura feita entre cloroetano e bromoetano. Vejam que a única diferença é o tamanho do átomo de cloro e de bromo. Então, ao realizar uma mistura entre essas duas substâncias, a gente teria aqui uma solução ideal. Um outro exemplo é uma solução feita com benzeno tolueno. Veja que a presença do grupo metila no tolueno diferencia as duas moléculas. Portanto, aqui certamente também nos daria uma solução ideal. Agora eu tenho um caso aqui de uma solução perfeitamente ideal, podemos dizer assim, né? Porque nós temos praticamente a mesma molécula, CH3I, CH3I, porém, numa eu tenho carbono 12 e na outra eu tenho carbono 13. Bom, pessoal, a descrição termodinâmica para o gás ideal a gente já sabe, é PV igual a nRT. Mas qual que seria essa descrição para uma solução ideal? Se nós temos que as interações numa mistura, elas são praticamente a mesma, então isso quer dizer que o ΔH, o ΔU e o ΔV vão ser igual a zero. Então, a entropia ela não é igual a zero. Se a gente trabalhar um pouco mais, a gente vai entender que a entropia ela é dada pelo somatório do número de mols da espécie I vezes a fração molar dessa espécie I na mistura. Certo? Podemos ver que ΔG também não é igual a zero. Nós temos que ΔG da mistura ou de misturação é igual a ΔH menos T ΔS. Se a gente substitui aqui que o ΔH é igual a zero para uma solução ideal e trabalha com a definição de entropia, a gente vai encontrar que o ΔG de misturação vai ser uma função da temperatura, número de mols e a fração molar. Bom, se eu tiver uma substância C5H10 e C6H12, eu vou ter uma solução ideal. C5H10 eu poderia ter um ciclopentano, C6H12 eu poderia ter um ciclohexano, por exemplo. Então, se a gente aplicar a definição de ΔG de misturação, a gente vai ver que a gente pode ter uma solução ideal, porque os valores de ΔG de misturação é praticamente igual a ΔG de misturação, ΔG para uma substância ideal, tá? Em todas as situações aqui de fração molar de C6H12. O ΔG de misturação nada mais é do que uma variação do ΔG da mistura e da substância pura. Tá? Então eu posso associar esse ΔG ao G parcial molar dessa espécie, da solução, e o G molar de uma espécie. Tá? Então ao fazer isso, eu considero que esse ΔG molar ele é praticamente igual ao potencial químico. Então a gente introduz o conceito de potencial químico. Se a gente trabalha com os potenciais químicos,
a gente encontra esta relação aqui, tá? Então, nesta relação eu tenho que o potencial químico de uma espécie é igual ao potencial químico dessa espécie na sua forma pura, mais um termo corretivo que depende da fração molar dessa espécie em solução. Tá? Então, uma solução ideal, ela vai obedecer esta equação aqui. Tá? Eu posso trabalhar, em vez do potencial químico da fase pura, eu posso trabalhar com o potencial químico padrão. Tendo em mente que o potencial químico de uma espécie é em função do potencial químico dessa espécie pura mais um fator corretivo, se a gente passa esse termo para cá e trabalha com a expressão do ΔG de misturação, a gente chega nesta relação onde o ΔG de misturação passa a ser em função da fração molar de um determinado componente. Se a fração molar de um determinado componente ela sempre varia de 1 a 0, ou de 0 a 1, na verdade, então o ΔG de misturação vai ser sempre negativo, porque eu vou ter um número fracionário e o Ln de um número fracionário me dá um número negativo. Então, esse número negativo reflete aqui no valor de ΔG. Tá? E aí nós podemos ter extremo, se x é igual a 1, ΔG é igual a 0, isso quer dizer que eu não tenho mistura. Né? Então, Ln1 vai ser igual a 0. Se eu tenho Ln de 1 igual a 0, isso quer dizer que eu tenho x igual a 1, x igual a 1, e diz que eu tenho apenas uma espécie. Eu não tenho mistura, não tenho valão, não tenho variação no valor de ΔG. Nós podemos verificar isso aqui graficamente. Então, o que nós temos aqui é um gráfico onde eu vou aumentando a fração molar do componente A. Então, aqui eu tenho 0 do componente A, isso quer dizer que eu tenho 1 do componente B. Então, x é igual a 1, portanto, ΔG é igual a 0. À medida que eu vou avançando com o incremento da fração molar de A, eu vou chegar a um ponto que eu vou ter apenas A. Neste momento, eu vou ter também o ΔG igual a 0. Então, quando que o ΔG vai ser mínimo? Quando as frações molares forem iguais, tá? Então, quando eu tiver 50% de cada. Bom, se a gente utilizar uma das expressões de Gibbs, tá? Então eu estou me referindo àquela onde eu tenho Vg igual a VdP menos SdT. Se eu fizer a derivada parcial desta equação em função da pressão, mantendo a temperatura, os demais componentes, exceto um constante, eu vou ter que este G vai me dar o valor de V. Tá? Se eu estou derivando o ΔG em função da pressão, aqui não tenho nenhum termo que varia com a pressão. Né? Temperatura e R não varia com a pressão, número de mols nem fração molar. Então eu vou ter que ΔV é igual a 0. Tá? Então aqui a gente prova que o ΔV de misturação é igual a 0. Agora, se eu pego esta mesma expressão aqui e em vez de ΔP eu coloco ΔT, ou seja, vario o Gibbs em função da temperatura, eu vou ter que este termo vai me dar o valor de menos a entropia. Tá? Então, se eu derivar isso aqui em função de T, eu vou ter aqui, a derivada de T vai ser 1, então eu vou ter R vezes N ln de xi. Então, eu vou ter que a entropia vai ser menos R N ln de xi, lógico, um somatório dos vários componentes de uma determinada mistura. Tá? Então, como xi varia entre 0 e 1, aqui vai me dar um termo negativo e aqui tem um termo negativo, portanto, a entropia vai ser sempre positiva. Nós podemos ver isso aqui graficamente. Nós temos ΔS de misturação igual a 0 quando eu tenho frações molares igual a 1, tanto componente A quanto componente B. E onde é que eu vou ter a entropia máxima? Quando a fração molar desses componentes for iguais. Bom, a gente pode checar também se o ΔH realmente é igual a 0, né? Então, nós temos que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Se eu rearranjo esta equação para ΔH
e substituo os valores de ΔG e de ΔS, eu vou ver que eu vou ter valores praticamente iguais. Aqui está faltando um T da energia de Gibbs, né? Então aqui está faltando um T. Então aqui eu tenho a temperatura multiplicando a definição de entropia. Então eu vou ter aqui dois termos iguais sendo subtraídos. Então eu vou ter o ΔH igual a zero. Então aqui a gente também prova que o ΔH de misturação com uma mistura ideal é igual a zero. Falta, portanto, a gente checar o valor de ΔU. Então a gente já sabe que o ΔH é igual a zero, que o ΔV é igual a zero, portanto o ΔU também vai dar igual a zero. Bom, uma solução ideal ela é bastante estudada através da lei de Raoult. Tá? Então a lei de Raoult ela leva em consideração a pressão de vapor. A pressão de vapor, também você deve se lembrar lá da Físico-Química 1, é a pressão de vapor, é a pressão que um vapor exerce sobre o seu líquido. Então, quando a pressão de vapor de um determinado líquido superar a pressão externa, eu posso ter a evaporação. Então, nesse momento, eu tenho uma evaporação. A gente pode verificar isso através dessa animação aqui. Tá? Então, nós temos aqui moléculas de líquido saindo da sua fase líquida para a fase de vapor quando essa pressão ela supera a pressão externa. Tá? E a lei de Raoult ela considera exatamente isso. Então, a gente pode verificar aqui um sistema hipotético onde a gente tem um líquido em equilíbrio com o seu vapor. Então, à medida que as moléculas que saem do líquido, a velocidade das moléculas que saem do líquido para o vapor são iguais às moléculas que saem do vapor para a fase líquida. Então, nós temos uma situação de equilíbrio. E a pressão total de um sistema multicomponente nada mais é do que a somatória das pressões parciais dos vários componentes. Tá? Então, se a gente considera que a fase de vapor é ideal, a gente pode dizer que a pressão parcial de um determinado componente é igual à fração molar desse componente na fase de vapor vezes a pressão total do sistema. Agora, quando eu alcanço o equilíbrio, eu quero dizer que no sistema eu tenho a pressão desse sistema igual à pressão de vapor exercida sobre o líquido. Tá? Então, neste caso, nós podemos dizer que os potenciais químicos no equilíbrio são iguais. Então, o potencial químico da espécie I na fase líquida é igual ao potencial químico da espécie I na fase gasosa. Então, eu posso abrir aqui o potencial químico para a fase líquida e o potencial químico para a fase gasosa. A diferença básica é que na fase líquida eu vou trabalhar com a fração molar e na fase vapor eu vou trabalhar com a pressão parcial. Tá? Então, trabalhando essas equações, a gente chega a esta expressão aqui. E esta expressão aqui, ela é a lei de Raoult. Tá? Esta lei aqui é a lei de Raoult. Então, verifique que a lei de Raoult, ela obedece praticamente uma reta, né? Então, nós temos aqui como sendo y, aqui como sendo x e aqui como sendo o a. Tá? Então, praticamente uma reta aqui. Bom, se eu aplico a lei de Raoult para um sistema considerando dois componentes, eu posso considerar que a pressão total do sistema é igual à pressão parcial de A e de B. Tá? Então, se eu abro aqui a pressão parcial do componente A e do componente B, vou chegar na expressão onde eu tenho que a pressão total do sistema vai ser igual à diferença da pressão do componente A puro menos a pressão do componente B puro vezes a fração molar do componente A na fase líquida mais a pressão do componente B puro. Tá? Então, a gente verifica aqui que isso aqui segue a tendência de uma reta, né? Então, de maneira que eu vou ter uma variação linear com a fração molar de A na fase líquida. Se eu tenho o componente A igual a zero, isso quer dizer que a pressão total do sistema vai ser igual à pressão de B puro, né? Tá? Eu posso verificar como isso aqui acontece graficamente. Então, se eu tenho aqui um gráfico de XA adicionado em B, e à medida que eu avanço para a direita, eu estou aumentando a fração molar de A, aumentando a concentração de A no meu sistema. Então,
o comportamento seguiria a lei de Raul através desta reta aqui. Então, eu sairia de uma pressão, na condição onde eu tenho apenas o componente B puro, portanto a pressão total vai ser igual ao componente B. E à medida que eu vou aumentando a concentração de A, eu vou ter um incremento aqui na curva. Eu posso ter aqui também para B, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho a pressão de B. À medida que eu vou adicionando A, eu vou ter a pressão de B diminuindo. Então, eu devo observar aqui uma reta decrescente. Tá? Se eu fizer o somatório da pressão parcial de A e a pressão parcial de B, eu vou ter esse ponto ligando a este outro ponto aqui. Então, eu vou ter basicamente isso. Bom, pessoal, finalizo essa aula deixando este recado. É uma frase de Benjamin Franklin, que diz o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para esta videoaula. Pessoal, obrigado e até a próxima.